Vamos então à palavra de Deus. Hoje estamos no Salmo 142 e eu quero te convidar para nós abrirmos a Bíblia, para nós lermos este salmo que é curtinho, tem apenas 7 versículos. Mas antes de lermos o salmo, eu quero orar com você. Vamos lá? Pedindo a direção do Espírito Santo. Nesse momento, Pai, eu quero pedir a iluminação do Teu Santo Espírito para a leitura deste salmo. Quero pedir que o Senhor nos conduza e dirija a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Muito bom, vamos ao Salmo 142 então. É um salmo muito interessante este, porque esse salmo é um clamor do salmista Davi. Davi clama por libertação. Ele clama pela ajuda de Deus em tempos de dificuldades avassaladoras. Chega a ser assim até um pouco, parece que Davi está deprimido ao falar esse salmo, mas ele não desconfia, ele não larga da mão de Deus. Quando estamos tristes, quando passamos por lutas, quando parece que Deus não atende às nossas orações, a tendência é a gente se entristecer, alguns se afastam de Deus, alguns acabam se afastando dos caminhos do Senhor, reclamam de Deus. Davi aqui, ele reclama, mas não reclama de Deus, ele reclama a Deus, é diferente. Ele apresenta os seus problemas diante do Senhor, de maneira sincera, como um amigo faz com o outro, porque Deus era seu amigo. Vamos ler todos os versículos então do Salmo 142? Acompanhe comigo se você tiver a sua Bíblia. Tudo pronto? Tudo jóia? Está aí com sua Bíblia aberta? Então vamos lá. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são muito fortes, mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Aqui está a oração, o clamor de Davi por livramento. Vamos destacar alguns versículos destes sete versículos do Salmo 142 que chamaram a minha atenção, que falaram ao meu coração. Vamos lá? Juntos então. Eu destaco aqui o versículo 2, quando o salmista diz assim, derramo perante Ele a minha queixa. A palavra queixa aqui, ela é um lamento pelos sofrimentos, um lamento pelas dores pessoais, um lamento que ele apresentava a Deus. Como mencionei, ele se queixava a Deus e não a Deus. Ele conversava com Deus como um amigo faz com o outro, apresentando suas dores, o que ele estava sofrendo, os seus medos. E nós não deveríamos fazer isso também? Às vezes passamos por momentos difíceis na vida. Aquele momento difícil em que nós não entendemos o porquê de muitas coisas. O porquê de ter perdido o emprego, o porquê de ter passado por essa doença terrível, o porquê de ter perdido um cônjuge, o porquê de ter perdido pela morte a um parente querido. Eu já, como pastor, encarei diversas situações difíceis. Membros da minha igreja que passaram por tribulações terríveis, acidentes em que perderam um filho. Tive um colega que perdeu os 2 filhos num acidente de carro. E nesse momento você se pergunta por quê. Mas seguindo o exemplo do salmista, coloca isso diante de Deus, conversa com o Senhor. Ele vai ajudar você. Talvez Ele não vai te responder a tudo que você gostaria que Ele respondesse agora, mas Ele vai te dar forças, Ele vai te dar coragem,
Ele vai te dar ânimo e mais, vai te dar sabedoria para entender a palavra. Vale a pena conversar com o Senhor colocando diante dele as suas dificuldades. O salmista ainda diz no Salmo 142 o seguinte: quando dentro de mim, verso 3, me esmorece o espírito, conhece, Senhor, a minha vereda. No comentário desta Bíblia está escrito o seguinte: mesmo em uma situação de desespero, mesmo em uma situação de depressão, Davi sabe que está nas mãos de Deus. Isso faz toda a diferença. Saber que estamos nas mãos de Deus faz toda a diferença. E aí, essa consciência, diz o comentário, dá coragem renovada para Davi confiar no Senhor e enfrentar os desafios. Precisamos ter essa consciência de que aconteça o que acontecer, de que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Deus estará comigo. Amém? Então, meu amigo, erga sua mão agora para o céu. Erga sua mão para o céu e louve o Senhor. Louva o Senhor por aquilo que Ele faz na tua vida, por você e por mim. O salmista ainda diz o seguinte aqui, ó, no final do verso 4, ele diz: ninguém que por mim se interesse. É uma expressão de solidão, ou seja, ele estava sozinho, estava só. Ele diz: a ti clamo. E no verso 6 ele diz: atende meu clamor. Isso é lindo, né? A ti clamo, atende meu clamor. Se você se encontra só, se você se encontra sem ninguém, se você não tem amigos, diga como Davi: a ti clamo. Ele vai atender o seu clamor. Ele vai cuidar de você. Tenha certeza disto. Não importa se todos te abandonarem, se todos te deixaram, confie no Senhor. Tudo bem? E no final do Salmo 142, ele diz o seguinte: tira minha alma do cárcere. Esse cárcere pode significar me livra dos problemas. Converse isso com Deus: Senhor, eu tenho tantos problemas, tanta dificuldade lá na empresa, é com funcionário, é com as vendas que não estou conseguindo vender, é com o vestibular que eu preciso fazer, é com a prova do Enem, eu preciso da tua sabedoria, eu preciso de sabedoria para conversar com a minha namorada, com o meu namorado. Converse com Deus, coloque os seus problemas diante dele. Não sabe se vai ou não continuar um relacionamento de namoro, converse com Deus. Coloque teus problemas diante dele. E ele termina de maneira positiva o Salmo. Ele diz assim: os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Ou seja, os justos se uniriam a ele em ações de graças. O que ele está dizendo é que diante dos problemas e das dificuldades, ele pode confiar em Deus, porque Deus o abençoará, e quando Deus o abençoar, ele terá uma vida de gratidão. Amém? Uma vida de gratidão ao Senhor. Vamos orar juntos? Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de confiar no Senhor, de colocar diante do Senhor como um amigo verdadeiro as nossas lutas, os nossos problemas, a nossa falta de fé, o nosso temor, as dificuldades que temos enfrentado, e podemos fazer isso na certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor dirige a nossa vida e de que o Senhor nos protege. Louvamos o Teu nome por isso, pois pedimos em Teu nome. Amém. Que Deus te abençoe, sucesso, e lembre-se, seja, meu amigo, reavivado diariamente por sua palavra. Que Deus te abençoe.